Olá, leitor! Hoje, no Contos de Sebo, continuaremos lendo Ainda Estou Aqui, do autor Marcelo Rubens Paiva. Capítulo 4 Cometas da Memória. Mais uma vez estamos no metrô, em 2005. Eu, minha mãe, de novo, com minha irmã Veroca. Descemos no Trianon MASP. Era dia de parada gay. Não sabíamos a dimensão que aquele evento teria anos depois no Brasil. Eram dezenas de milhares de pessoas na época. Ficamos na calçada da Avenida Paulista, na altura do prédio da Justiça Federal. A maioria dos militantes e ativistas vai no chão. É festivo, é agregador, é político e, por ser político, lá estávamos nós. Me surpreendeu que minha mãe quisesse ir. Não sabia que a intolerância e a causa LGBT a mobilizavam. A parada é conduzida por trios elétricos, alguns patrocinados por boates de todos os gêneros. Percebi que uma dezena de gogoboys do alto de um carro acenava para nós. Olhei ao redor. Era na nossa direção que acenavam. Então reparamos na minha mãe. Ela acenava para os carros alegóricos, com strippers dançando uma música de boate, pancadão. Ela acenava, eles respondiam. Ela chorava, acenava e chorava, emocionada, enquanto eles mandavam beijos e rebolavam. Foi das poucas vezes que a vi chorar. Minha cabeça não encontra uma explicação razoável para isso. Talvez nem ela conseguisse explicar. Era aquelas peças que o Alzheimer apronta e que sempre surpreende. Doença que não apenas afeta a memória, mas embaralha emoções, enaltece desagrados que não existem, muda o humor até do mais calculista dos matemáticos. Minha mãe formou uma clássica família burguesa do mundo ocidental do pós-guerra. Não tinha amigos gays, não assumidos. Só anos depois, uma amiga sua se tornaria lésbica militante. Minha casa tinha empregada, e a empregada, ou babá, passava mais tempo com os filhos do que ela. No final dos anos 60, enquanto a revolução sexual transformava as mulheres e as relações, ela andava entediada com a carreira de dona de casa, sempre bonita à espera do seu Don Draper, que não era um publicitário alcoólatra de Mad Men, mas fumava tanto quanto, ou mais. Queria uma mulher sempre bonita à espera, com os filhos na cama, o uísque com 3 pedrinhas de gelo, a janta pronta. Quando, por sorte, Dom podia sair, ligava para minha mãe, Beth, e avisava do jantar de negócios, do compromisso na casa de um amigo, da peça de teatro, do show, do jazz, do restaurante novo, do carteado, para ela ficar bonita. Ele passaria às 8 para pegá-la. E ela ficava bonita. As viagens do casal para fora do Brasil duravam meses. Ficávamos com as vovós. Dom tinha orgulho da sua Beth sociável, elegante, com bom gosto, culta, que costurava as próprias roupas e as dele, inclusive ternos, um hobby do qual nunca abriu mão, e que falava francês melhor que ele. Meu pai viajava demais. Figura sempre ausente. Minha mãe me educou sozinha. Isso é bom? Ruim? Não sei. Ele chegou a temer que eu ficasse afeminado. Me tirou de uma escola construtivista alternativa do bairro, em que estudavam os filhos dos seus amigos, em que me conheciam pelo primeiro nome, apelido, e me matriculou numa escola pública na Praça da República, em que me chamavam pelo sobrenome, quando me chamavam, frequentada por uns 2.000 alunos com o mesmo uniforme. Mas a qualidade do ensino público decaía na proporção em que a ditadura se afirmava. Não fiquei afeminado nem mimado, fui mal alfabetizado. Virei um aluno desinteressado. Minha mãe me confessou que ficou furiosa com tal decisão, mas não podia com a teimosia dele. Chegou a me levar nas primeiras vezes. Atravessávamos a rua de mãos dadas, eu em pânico e ela me acalmando. Chegou a fazer um reforço em história e português ao perceber o ensino defasado.
comparado ao das minhas irmãs. Sofri naquela época, mimado, o menino da casa, o queridinho da casa. Desde pequeno, me fascinava o rico mundo das minhas irmãs, o mundo feminino, os detalhes, os aromas, as cores, os penduricalhos. Minha rotina proustiana era envolta por perfumes, delicadezas e mimos. A família acordava com o mesmo toque do despertador. Minhas irmãs estudavam de manhã. Eu estudava de manhã em São Paulo e à tarde no Rio. Como se eu estivesse na coxia de um teatro de revista. Assistia ao corre-corre das 4 irmãs matriculadas no rigoroso colégio religioso. Enquanto meu uniforme era um short azul de brim, uma camiseta com o logo da escola, um par de sapatos pretos, dos mais fajutos, com meias brancas até as canelas, elas tinham que lidar com um vestido de brim pesado, torçal, laço, faixa e uma cruz pendurada. Uma ajudava a outra a guarnecer e amarrar a cintura. Usavam meias, roupas de baixo, sem contar a maquiagem, o encaixe de grampos, brincos, pulseiras e anéis, além de adornos com nomes estranhos, como piranha e tiara. Havia trombadas no corredor, brigas, mãos disputavam peças do figurino, empurra, empurra, paninhos com água morna e limão limpavam manchas. As 4 se transformavam naquela casa numa trincheira sob bombardeio. De manhã, elas partiam, eu ficava com a minha mãe. Ou melhor, assistia a minha mãe. Ela fazia tudo com calma. Costurava, ouvia música, lia, falava ao telefone. Eu achava minha mãe linda, classuda, elegante e magra, italiana morena de olhos claros, perfumada, cuidadosa com o cabelo, com a roupa. À noite nos reuníamos. Minhas irmãs passavam horas ao telefone com pinças, esmaltes e escovas de cabelo, diante de espelhos. Cada uma examinava com cuidado cada centímetro do próprio corpo, enquanto eu nem cuidara do joelho ralado na escola. Elas pintavam as unhas dos pés e das mãos, raspavam as pernas com a gilete do pai ausente, usavam cremes, pós e batons. Mulheres dão muita importância aos espelhos. Na minha geração, o menino que se olhasse muito no espelho seria a bichona no futuro. Não tinha espelho em vestiários masculinos. Se tinha, não podíamos olhar que logo vinha um colega nos xingar. Bicha! Cuidar da aparência na fase de moleque era coisa de bicha. Afrescalhado, afeminado. E ninguém com suas faculdades mentais em ordem se arriscaria a ganhar essa fama naquela época. Enquanto eu apenas chacoalhava a cabeça ao sair do banho, como um cão vira-lata saindo do mar, elas enrolavam com destreza a toalha na cabeça antes de usarem o secador. Um laço sofisticado que nunca entendi como fazer. Lembrava um adorno egípcio. Uma vez tentei enlaçar a cabeça com uma toalha. Não parava na cabeça. Não entendia porque na cabeça delas parava e na minha nada. Dei um nó. Me enrolei todo. Quase morri sufocado. Sem sucesso. Só as mulheres conseguem. Dividia o banheiro com as irmãs. A sós passei esmalte nos dedos. Cheirei cremes. Ataquei formigas na pia com a pinça em cada mão. Grudei presilhas nas minhas orelhas, elásticos no cabelo, piranhas no rabo do gato. Na lixeira, me intrigavam os pacotinhos embrulhados em papel higiênico. Abri alguns deles e observei maravilhado o sangue escondido, proibido. Eu sabia que elas não estavam doentes, nem raladas. Ninguém me explicou o significado daquele sangue secreto, pedaço do misterioso mundo feminino. Vi no banheiro um sutiã. Os dedos percorreram o tecido delicado. Examinei a intricada engenhoca e armação de alças, presilhas, elásticos e um fecho. Que sofisticada obra de engenharia é o sutiã. Fiz dele um estilingue.
depois de me certificar de que a porta estava trancada. Experimentei por cima da roupa. Percebi o quanto é inoperante o fecho. Senti as alças apertarem os ombros, o tecido segurar algo que faltava, a armação dificultar os movimentos dos braços. Olhei de novo no espelho e ri. Agora sim, eu estava comprovadamente embichado. Colégio público é pouco, escola militar. Vi durante a vida da minha mãe se arrumar, desfilar, ir e vir do espelho, ir e vir do banheiro, testar combinações, se maquiar, se pentear. Tinha um andar elegante, ensaiava passos de dança pelo quarto. Eu gostava do jeito que ela dançava. Tudo no passado. Quando meu pai me colocou na escola pública, na Praça da República, o queridinho da casa de repente virou um anônimo uniformizado, solitário, cercado por crianças que usavam o mesmo terno desconfortável e antiquado. Encontrei uma saída. Minha avó paterna, Ceci, animada, carioca de nascimento, morava em frente à escola, na Avenida Ipiranga com a São Luís. Eu fugia da escola, pedia para um pedestre me ajudar a atravessar a avenida e passava a manhã dançando Roberto Carlos com a velhinha de cabelo azul. Conheci os penduricalhos de outra geração, como Cintas Liga e Anágua. Brinquei com joias pesadas, dancei em sapatos altos, me cobri com um casaco de pele e fingi ser um animal selvagem, atacando a governanta da casa. A visita virou rotina. Dormia no seu colo que cheirava a talco, até a hora de voltar para casa depois da aula. Lucila tinha cabelos encaracolados, era sorridente e mais baixa do que o normal. Desde que a conheci em São Paulo, no primário da escola construtivista do bairro, fiquei apaixonado. Considero essa minha primeira experiência de passione, em latim, sofrer tardio. Pensava nela antes de dormir, antes de sair da cama. Em 1965, meu pai decidiu que nos mudaríamos para o Rio de Janeiro. Ele fugia do estigma de paulista comunista inimigo da ditadura. Caçado e exilado em 1964, voltou para o Brasil no mesmo ano, clandestinamente, e imaginava ter menos visibilidade e mais oportunidades na Guanabara. Quando me comunicaram, sofri antecipadamente de saudades. Lucila, como seria minha vida sem ela? Caminhei infeliz pela casa, estava infeliz na nova escola, seria infeliz como um tenor de ópera alemã do Rio de Janeiro. Não me conformava. Fui corrompido pela oferta de uma enorme festa de despedida. Toda a escola alternativa e parte da religiosa tradicional seriam convidadas. Ninguém da escola pública do centro, já que não deu tempo para fazer amigos. Lucila então conheceria minha casa. Correria pelo quintal, brincaríamos. Minha mãe se revelou uma festeira de alta classe. Foi perfeita. Teve palhaço e mágico. Apareceu uma multidão. Garotos da escola com primos, amigos de amigos, primos de amigos. A casa térrea com um grande quintal em que morávamos no Pacaembu. Parecia uma quermesse. Eu nem sabia que tinha tantos amigos. Era difícil se locomover. Não encontrava a minha paixão. Me lembro de que, num certo momento, fui para a garagem, sufocado, estressado, e lá tinha uma enorme mesa de autorama. E ela apareceu, com aquele cabelo dourado, cacheado como molas. Ficamos conversando. Não fomos ver outro número do palhaço. Passamos alguns minutos, que na memória pareceram o dia inteiro, na garagem. Foi a única vez que demos vazão à nossa paixão de garotos de 6 anos de idade. Enfim, nos separaram. Ela foi embora sem se despedir, aflição com a qual convivi por anos. Se eu não tivesse que me mudar, eu sabia, seríamos o casal mais feliz da cidade. Em fevereiro, fomos para o Rio. A reforma da casa alugada no Leblon não estava pronta. Reforma que, acredito,
ele tocava. Fiquei com meus pais, Ana Lu e minha irmã caçula, no Hotel Glória. Era uma suíte ampla, com quarto e sala, num lugar paradisíaco, com uma vista das mais lindas. Ele saía para trabalhar e nós perambulávamos pelo hotel. Foram 2 meses de luxo, tomando um café da manhã nababesco, nos deleitando na piscina e correndo pelos corredores. Fomos, enfim, morar no Leblon, e 3 quadras da favela do Pinto. A casa nunca ficou pronta, a obra não se completava, o muro não estava inteiramente erguido. Tinha uma montanha de areia de construção no quintal. A alegria dos meus novos amigos que brincavam nela faziam túneis e estradas. Aquele monte de areia ficou uns bons anos ali. Meu pai estava sempre ocupado demais com obras para terminar e a da própria casa. Na época, o bairro não tinha o status de hoje. Tinha essa favela e outra na lagoa, com casas em palafitas. E um conjunto popular inovador que assustava a elite, a Cruzada. O primeiro do gênero, criado por Dom Helder Câmara. Bacana era morar em Copacabana e Ipanema. Jogávamos futebol na rua. Eventualmente, o jogo era interrompido. Olha o carro! A regra era parar imediatamente. Cada rua tinha um time, com moradores da favela. A maior glória era jogar no campinho de terra da Cruzada. Lá havia torcida e campeonato organizado, com tabela e troféus. Minha rotina era de uma paz que nunca mais encontrei. Vivia na ex-capital do país, mas era como se eu estivesse numa vila pacata. Aos 8 anos, eu pegava ônibus para ir à escola, Colégio Andrews, em Botafogo. Eu e toda a classe. Já na infância aprendíamos a andar de ônibus. De camiseta de algodão e bermuda azul, eu cruzava a favela. Invejava os amigos que não tinham aula e jogavam bola o dia inteiro. Nessa escola reencontrei meu melhor amigo, Edu Gasparian, outro paulista exilado. Estudávamos na mesma classe. Ele já estava enturmado, o que me ajudou. Ele também tinha irmãs, tinha diálogo com garotas. Ficamos amigos de Roberta e Isabel, 2 morenas amadas por toda a escola. Nas aulas, dividíamos a mesa com elas. Eu com Roberta, ele com Isabel, conhecida como Isaboa, ou ao contrário. Passávamos os recreios com elas, para a inveja coletiva. Nas aulas de música, tocávamos triângulo, elas, coco. Ou ao contrário, ficávamos juntos, fora do ritmo, tocando outra música, mais engraçada. Nossa! Havia um obstáculo para o desenvolvimento de paixões ali. As 2 eram maiores do que nós, bem maiores. Se não me engano, Roberta era a mais alta de todas. Para um moleque, isso é um entrave, especialmente aos 8 anos. Apesar de toda a escola achar que namorávamos as 2, era pura amizade. Não me esquecia de Lucila e seus cachos malucos. Eu circulava pelo bairro de bicicleta, cruzava favelas, pegava atalhos dentro delas. Muitos garotos eu conhecia de lá, jogava bola com eles, na praia, nas quadras. Muitas vezes parava para cumprimentar e papear com um amigo. Nunca fui assaltado, nunca sofri qualquer tipo de violência. Psicopatia social não estava em nossos dicionários. Pulávamos o muro do clube Paysandu para jogar bola. Ninguém era sócio. Depois dividíamos o milkshake com os que não tinham dinheiro. Enfiávamos vários canudinhos no mesmo copo e contávamos até 3. Sorte daqueles que, com bons pulmões, conseguissem sugar mais rápido o sorvete batido. A vida no Rio, diferente de São Paulo, era na rua e na praia, empinando pipa e jogando bolas de gude nos canteiros de terra do Leblon. No domingo, lotávamos uma Kombi para ir no Maracanã, assistir o Flamengo. Tínhamos sediado no Leblon.
Fio Maravilha era nosso ídolo. Os pais se revezavam. O meu nos levou certa vez. Lembro que, quando subíamos o viaduto para entrar no túnel Rebouças, um moleque arrancou a bandeira do Flamengo que eu segurava. Gritamos: "Para o carro! Para o carro!" Ele parou. Descemos uns 5 moleques atrás do ladrãozinho. Em segundos, o alcançamos e resgatamos nossa bandeira. Trocamos uma infinidade de palavrões. Voltamos para o carro como heróis. Meu pai ficou mais branco do que uma bandeira do Santos. O seu time, desconfio, já que era da cidade. E surpreso, seu filho já estava mais carioca do que muitos cariocas. Num dia de semana, a praia amanheceu apinhada. Toda a favela correu para lá. Estavam chamuscados. Crianças carregavam pertences. Na água, bonecas com fuligem. A favela do Pinto tinha pegado fogo. Foram os militares, diziam. Viram helicópteros do exército sobrevoando a favela na noite da tragédia. O tumulto durou uns dias. Certa manhã, tomávamos café e um grupo de moleques invadiu a nossa casa. Não falaram nada. Foram até a geladeira, comeram com as mãos o que encontraram, nem nos levantamos da mesa. Eram meus vizinhos na favela do Pinto, remanejados para o outro lado da cidade. A área abandonada do Leblon foi aterrada em tempo recorde. Em meses, subiram prédios de até 17 andares. Os apartamentos foram comprados, na maioria, por militares, que receberam empréstimos descontados diretamente da folha de pagamento, soldos. O condomínio, que se estendia por grandes quadras, com uma praça no meio, recebeu o apelido de Selva de Pedra, em homenagem à novela da Globo. A especulação imobiliária expulsou o democrático futebol de rua. Enviaram os pobres para os guetos, e o convívio pacífico virou passado e ilusão. Toda a molecada do bairro fazia uma conexão no Central Gávea. No ginásio, com 10, 11 anos, descíamos depois da escola para assistir a filmes de arte. Educação sexual formal naquele tempo era uma piada, quando havia. O que aprendíamos estava nos livros de medicina legal, no catecismo do Zéfiro, vendido clandestinamente nas bancas, e nos filmes proibidos para menores. Instalado na rua Jardim Botânico, na rota dos ônibus que vinham de Botafogo, o Cinema Floresta, inaugurado em 1922, que em 1960 mudou o nome para Jussara, educou uma geração. Não sabíamos a diferença entre Nouvelle Vague e cinema novo, nem que aquelas imagens causavam uma revolução na linguagem. Não guardávamos os nomes dos diretores. Lotávamos a sala, garotos das escolas da região, pois o porteiro não pedia carteirinha e queríamos ver mulheres nuas. Não era pornografia, era arte. Talvez o hábito tenha formado uma geração de cinéfilos. Muitos sonharam como Norma Bengel, nua, em pelo, correndo na direção da câmera, numa praia deserta, como se suplicasse pelo nosso carinho. Cena inesquecível, o primeiro nu frontal do cinema brasileiro, de Os Cafajestes. Tônia Carreiro, Norma, Joana Fon, Odete Lara, Leila Diniz foram nossas primeiras musas. Admirávamos os filmes italianos com aquelas mulheres com curvas, decotes, lábios grossos, os franceses com suas lindas atrizes despudoradas, que não se intimidavam diante das câmeras e ainda por cima ganhavam prêmios. Sonhávamos com as personagens volumosas e pálidas de Fellini. As incongruências do regime se ampliaram. Ele endurecia e censurava, empastelava e prendia, proibia peças e livros, mas não a pornochanchada na carona da revolução sexual. Na TV, Lucélia Santos botava nossas mães para chorar no dramalhão Escrava Isaura.
Na sala do cinema, cheio de baratas, nos apertávamos para vê-la nua em Já Não Se Faz Amor Como Antigamente. Os nomes provocavam a imaginação. Eu dou o que ela gosta, ou o clássico, A Ilha das Cangaceiras Virgens. Quando passei para o ginasial do Colégio Andrews, mudamos de prédio. Praia de Botafogo. Um prédio tombado, antigo, bonito. Recepcionávamos novas turmas e conheci Carla, loirinha enigmática, linda como a vista do pão de açúcar pela janela da sala de artes. Era do meu tamanho e nutri por ela uma paixão secreta. Quando ela passava, eu tinha taquicardia. O acanhamento era na mesma proporção da minha admiração. Nunca ouviu minha voz, puro amor platônico. A maioria de nós compreendia o que significava amor platônico e já vivera o seu. Idealizar uma garota e sofrera por causa de uma timidez revoltante, comum na idade, apesar de a maioria não ter ideia de quem foi Platão, nem de que seu amor foi definido bem depois. Carla despertava amor platônico em parte do Colégio Andrews. Seu pai, Carlinhos Niemeyer, era quem fazia o Canal 100, telejornal que revolucionou a linguagem, exibido antes dos filmes e que terminava com imagens em câmera lenta de lances do último clássico de futebol, sob uma trilha sonora que sabíamos de cor. Queríamos Carla, queríamos conviver com sua família, sermos convidados para ver os jogos de perto e termos em mãos aquela loirinha linda e seu acervo. A ditadura apertou. A família do Edu se exilou em Londres. Ele me mandava cartas perguntando de futebol e de Carla. Eu mentia. Dizia que estávamos namorando, que ficávamos na casa dela nos pegando, aos 11 anos de idade. Meu pai foi preso e morto naquele ano. Me fechei. Meu olhar ficou triste, como o de nenhum outro moleque. Muitos passaram a me evitar. Eu era filho de um terrorista que atrapalhava o desenvolvimento do país. Eles aprendiam com alguns pais e professores. Liam na imprensa, viam nos telejornais. Meu pai era membro do terror. Em 1971, eu ficava muito tempo sozinho no banco da escola. Aos poucos amigos, eu tentava explicar que meu pai não era bandido. A maioria não tinha ideia do que se passava. A censura e o milagre brasileiro cegavam. No meio do ano, minha família foi obrigada a sair do Rio. Na festa de São João, comuniquei a mudança. Muitos vieram se despedir. Eu estava numa barraquinha comprando doces quando Carla se aproximou. Fiquei encantado. Ela disse meu nome, Marcelo, com aquele sotaque carioca delicioso. Me beijou. Você vai embora, Marcelo? Vou, eu disse. E não volta mais? Não sei. Por causa do seu pai? Por causa de um monte de coisa. Vai para onde? Vou morar em Santos. A família do meu pai é de lá. E você volta? Não sei. Mais um caso de amor que a ditadura me fez deixar para trás. Àquela altura, não sabíamos se meu pai estava vivo ou morto. Eu poderia voltar ao Rio. Não fazia sentido largar tudo para trás, mas não voltei. Àquela altura, meses depois da prisão, minha mãe sabia que meu pai estava morto, mas eu não. Capítulo 5. Mãe Protocolo. Minha mãe nunca foi a uma reunião de pais e mestres nas escolas em que estudei, no Rio e em São Paulo. Não lia meus boletins nem meus trabalhos, o que me deixava perplexo, radicalmente decepcionado. Me fazia sentir o mais abandonado dos alunos pela mais desinteressada das mães. Gesto que, por outro lado, me obrigou desde cedo a tentar resolver meus próprios problemas, batendo nas portas de quem eu poderia bater, de coordenadores, diretores, professores e amigos.
Deixa eu fazer uma correção. Minha mãe nunca foi a uma reunião de pais e mestres nas escolas em que estudei depois de ter ficado viúva aos 41 anos. Tinha mais o que fazer. Confiava no bom senso das escolas e delegava aos 5 filhos a missão de zelarem pela própria educação. Existem muitas minhas mães. Ela virou outra, depois de viúva. Passou a andar com gente muito mais jovem ao frequentar a faculdade de Direito. Passou a sair com as amigas desquitadas, viúvas ou solteiras. Passou a sair, a ir a festinhas, a namorar escondida de nós. Depois passou a assumir. Era charmosa. Não ficou no balcão da solidão bebendo lágrimas de sal. E trabalhava demais. Aprendi cedo que minha mãe não era a pessoa ideal para se fazer manha. Choramingar por nada, reclamar de bobagem. Minhas tias morriam de pena de nós, que, bebês, ficávamos chorando meia hora sem que ela acudisse. Era a forma que acreditava ideal para educar um filho. Não nos mimou, palmas, mas criou 5 filhos chorões. Confesso que eu queria uma mãe sentada numa sala de uma escola vazia e silenciosa, numa noite de segunda-feira, ouvindo dos meus professores os meus problemas educacionais, emocionais e comportamentais, e que me desse duras e indicasse caminhos. Será? Indiretamente, ela foi aliada da minha rebeldia juvenil. Antes de completar 18 anos, eu pegava seu carro, um Corcel, um azul. Quase todas as noites. Com os amigos, rodava a cidade. Não me lembro de ter alguma vez colocado o banco e os espelhos na posição original, nem de ter esvaziado o cinzeiro, como se não me importasse, ou, pior, quisesse ser flagrado. Evidente que, de manhã, quando ela o pegava, percebia que a farra do filho menor de idade tinha sido pesada e ilícita. Ela nunca me deu uma dura por causa disso. Nunca me deu uma dura na vida. Já bateu o telefone na minha cara. Mas uma bronca? Só mães italianas descontroladas fazem isso. Uma manhã, ela me disse algo como: se alguma vez a polícia te parar, não se esqueça de dizer que sua mãe é advogada e que o documento está no porta-luvas com a minha carteira da OAB. A praticidade era a sua loucura, e a de muitos advogados. Aconteceu uma vez, fui parado numa blitz na Avenida Pacaembu. Eu estava sozinho, sóbrio, de menor. Era a época em que a PM não chamava ninguém de cidadão, nem pedia os documentos, ordenava. Desce, desce! Mas no meu caso, estavam estranhamente calmos. Não me mandaram descer. Mãos na cabeça, encosta aí. Eu que desci, fui logo dizendo que tinha esquecido a carteira, que eu não tinha, que o carro era da minha mãe, advogada, e que os documentos do carro estavam no porta-luvas, com a carteira dela da Ordem dos Advogados. As palavras mágicas funcionaram. A senha para que eles não me metessem com alguém sem carteira. Mas, com o documento da ordem, a carteirada foi suficiente para me liberarem. Era madrugada, estavam sonados. Estavam no bairro dos filhinhos de papai. Estavam acostumados com carteiradas. Já tinham parado filhos de advogados, deputados, promotores, juízes, ministros e, antes que se soletrassem as autoridades que poderiam lhes causar problemas, devem ter se arrependido do local da batida policial e decidido fazer uma blitz num bairro mais pobre. Minha mãe me ensinou algo que não se ensinava nas escolas, em parte alguma, como tratar bem uma garota. Regras básicas de etiquetas que serviam para os adultos deveriam servir para a garotada. Ensinamentos sobre como tratar uma mulher nos anos 50 e 60. Ter sempre um isqueiro na mão para acender os cigarros, oferecer bebida, andar na calçada do lado mais perto da rua, abrir as portas, dar passagem, levantar-se da mesa para cumprimentar, tirar o chapéu, ajudar a sentar puxando a cadeira e, o que nunca me aconteceu,
colocar o capote na poça de água para ela não se sujar ou carregá-la no colo num lamaçal. Algumas regras são polêmicas. Num bar ou restaurante, você deve deixar a mulher entrar primeiro. Já li de profissionais de etiqueta que o homem deve entrar antes, para checar se o ambiente é suficientemente respeitoso. Ele entra, observa e, a seu critério, deixa a mulher entrar. Minha mãe me ensinou o contrário. Pensa bem, ela tem razão. Primeiro deixe a mulher avaliar se o ambiente é respeitoso. O que é respeitoso para um homem vale para uma mulher? Ela deve ser protegida pelas convicções dele para prosseguir o regime tutelar? Acabei seguindo a regra da minha mãe. Sempre fui um cara considerado fofo por tudo isso. Não sei se isso me ajudava com as garotas. Na verdade, ser fofo era um entrave. Ser fofo era bom para os pais delas. A garota não queria um sujeito fofo, mas um cara misterioso, interessante, gato demais, que tocava algum instrumento que fosse solitário, com um cabelo indefinido, uma barba mal aparada e um olhar fulminantemente sensual, tal qual o de um sniper. Fiz sucesso entre amigos dos meus pais, já que, desde moleque, colocava o guardanapo no colo, esperava todos se servirem para comer, outra regra contestada, pois dizem, especialmente a italianada, que comida quente não deve esfriar. Usava o talher certo, não colocava os cotovelos na mesa, esperava todos terminarem para pedir licença e, se aprovada, saía da mesa, deixava os adultos com problemas de adultos, nunca repetia o prato, não me esquecia de depositar os talheres em paralelo sobre o prato quando terminava. Sim, um fofo completo, bem treinado, que encantava as mães das garotas, não as garotas, que deviam me achar meio esquisito, fofo demais. Minha mãe me ensinou tudo isso. Reprimia um filho sempre que ele ralasse o cotovelo na mesa. Impunha a maneira correta de comer, cortar carne com a faca na mão direita, mesmo os destros. Sentar-se com a coluna reta. Quando nos mudamos de volta para São Paulo, em 1974, fui convidado para uma festa numa mansão no Morumbi, de uma garota de 15 anos de uma família que era uma entidade paulistana e fez história. Para enumerar apenas um feito, conspirou para a proclamação da República. Era uma honra estar ali. Minha mãe aconselhou: você tem que dançar com a dona da festa, faz parte das regras. Havia centenas de adolescentes de muitas escolas de São Paulo. Minha turma tinha acabado de estudar Max Weber, façanha da professora Zilda, do primeiro colegial, que dava textos sobre marxismo na escola de elite. Nos doutrinou rapidinho. Analisávamos na festa os fatos sociais. Dividíamos nossas ações fundamentais. Estávamos pouco nos lixando para o Isn't She Lovely, do Stevie Wonder, que rolava na pista. No primeiro colegial, todos na minha turma viraram marxistas, inclusive os filhos de banqueiros. No segundo, existencialistas. No terceiro, nenhuma coisa nem outra. A prioridade era o vestibular e a insípida iniciação sexual. Eu sabia que chegaria o momento de dançar com a pequena aniversariante que eu não conhecia, nem sei por que me convidara ou se o convite se estendia a toda a escola. Deixei meus amigos que analisavam os quadros da casa e criticavam o paradoxo da burguesia que colecionava o comunista Portinari. Fui até ela, que conversava com umas amigas, e atirei para dançar. Ela era um pouco mais baixa do que eu. Estava de vestido branco, tinha os cabelos castanhos encaracolados. Nem sei se estava a fim de dançar, não ficou feliz, nem exultante, nem eufórica, nem entediada, nem demonstrou se meu convite fora bem-vindo ou fazia parte de um conjunto de regras obsoletas. Aceitou. Como eu, seguia também uma regra que sua mãe, tradicional como a minha, que deve ter estudado no mesmo colégio tradicional que a minha, ensinou. Se um rapazola atira para dançar, não pode recusar.
Fomos para o meio da pista. Poucas pessoas dançavam. Na época, dançávamos com gestos minimalistas. Rebolava-se pouco. Os braços dobrados, mãos fechadas, 2 para a direita, 2 para a esquerda, sem tirar os pés do chão. Com os cotovelos erguidos. Era uma música disco que eu desprezava. Eu preferia rock progressivo. Quando as mãos iam para a direita, os joelhos esquerdo dobrava e o direito se esticava. Quando iam para a esquerda, um joelho dobrava e o outro se esticava. Dançava-se assim qualquer música, funk, discoteca, soul. Dançou-se assim por anos, mas Zeppelin, a gente dançava diferente, com os 2 pés fixos no chão e os braços balançando de olhos fechados. Rebolávamos viajando como se surfássemos na pista. Só no punk tudo mudou, o que se estendeu para o pós-punk, dark e new wave. Passamos a chutar, alternando a direita e a esquerda. Chutava-se com o pé direito, socava-se num jab com a mão direita e alternava. Minha geração até hoje dança assim. Percebe-se em festas e casamentos que nós, tiozinhos, ocupamos as pistas para dançar os clássicos. Se tem swing, herança da era disco, é mãozinha para lá e para cá. Se é rock, são chutinhos e soquinhos no ar. Detalhe importante, não se olhava para o companheiro, mas para os lados, como se procurasse a bola em um jogo de tênis. Olhava-se para o movimento da pista, o vazio da existência, os garçons, os quadros nas paredes. No punk, olhava-se a injustiça social com ódio, com um olhar de quem, a qualquer momento, esfaquearia alguém. Esgoelaria o DJ, quebraria tudo, em revolta contra a ausência do Estado e a implementação do liberalismo individualista podre que atacava as instituições. Ela dançou comigo sem demonstrar alegria. Dançou protocolarmente. 2 para lá, 2 para cá. Minha vista era um gramado imenso, uma piscina e a cidade de São Paulo. O grande vale entre o rio Pinheiros e os Jardins e os espigões na Paulista. 2 para lá, 2 para cá. Foi assim até o final. Acabou. Ela agradeceu, eu agradeci. Cada um foi para o seu canto, a sensação de missão cumprida e nunca mais nos vimos. Na volta para casa, minha mãe fez um inquérito. Se dancei com a dona da festa, se agradeci o convite, se me apresentei e se me despedi de todos os donos da casa. Sim, mamãe, fui fofo. Você se orgulharia de mim. Na época, eu não era fofo que apareço em fotos amareladas nas festas de família dançando valsas com as minhas tias. Que sobrinho. Um dia, fiz uma descoberta incrível. Nunca dancei com a minha mãe. Nunca abracei de verdade. Nunca rolei com ela fazendo cócegas. Nunca gargalhamos juntos. Nossa relação era como as regras que me ensinava. Protocolar. Talvez ela tivesse lido num manual como se relacionar com filhos. O manual de etiqueta. Com um capítulo sobre abrir as portas, cruzar talheres, tirar a dona da festa para dançar. Até nossas conversas eram secas, diretas, objetivas. Nunca pude lhe pedir conselhos sobre garotas, numa adolescência que chegava sem escalas. Minha turma passou a ser convidada para muitas festinhas iguais em casas enormes da cidade de Jardim, Morumbi, Alto de Pinheiros, Jardins, de banqueiros, varejistas, industriais, donos de empresas, herdeiros de empresas, capitalistas que combatíamos nas aulas da radical professora e de outro professor marxista, Benauro, este preso num dia de aula, levado ao DOI-CODE e torturado, que nos doutrinava com textos xerocados de Marx e Engels sobre mais-valia. Ao todo, 3 professores do colégio foram presos naquele ano de 1975, o da grande caçada do PCB, que deu na morte de Resgol. Vimos dos janelões da escola 2 deles serem levados por agentes à paisana. E de nada adiantava serem professores dos filhos do governador do estado, Paulo Egídio Martins, e do prefeito da cidade, Olavo Septubal, meus colegas.
Minha turma passou a ser convidada porque éramos meninos, garotos, gentis e educados, apesar do determinismo histórico e de estarmos mesmo preocupados com a exploração do homem pelo homem. Se dessemos sorte, éramos beijados por garotas sem preocupações com a luta de classes. Quem se interessasse podia nos beijar. Nos beijaram garotas ricas, milionárias, com bafinho doce, com aparelho nos dentes, que sabiam beijar, que não sabiam beijar, que tinham pressa, que tinham a boca tensa. Nos levavam para um canto ou quarto escondido, geralmente o escritório do pai burguês, que seria fuzilado no socialismo, nos sentavam no sofá e nos beijavam. Garotas na cidade eram muito autoritárias, intensas, safadas, curiosas. Não podiam contestá-las. Volúveis nos beijavam numa festa, mas na seguinte beijavam rapazes de outra escola. Beijamos garotas cuja fortuna daria para pagar a dívida de muitos países. E apesar de tantas mulheres na minha casa, ninguém me ensinou como lidar com as garotas. Aprendi na marra. Não tive muitos problemas com a polícia, comparado com amigos meus mais azarados, ou que aprontavam mais, ou que estavam com a droga errada, na quantidade errada, caminhando na hora errada, ou de carro na estrada errada. Em 1976, eu dirigia sem carteira pelo Rio de Janeiro, numa moto Trail 125cc, emprestada do amigo Edu, quando um PM me parou na Bartolomeu Mitre. Me levou para a delegacia da Humberto de Campos 315, a 44 ADP, e me deixou morfar por uma tarde, arbitrariamente comum, até me permitir telefonar para alguém. Eu não tinha andado mais do que 5 quadras. Ia ao Bob's. Liguei para o melhor amigo do meu pai, Fernando Gasparian, pai do Edu, que apareceu de terno e gravata, esbaforido. Conversou algo no pé da orelha com o policial responsável. Fui liberado. Não entendi o que se passou. A moto ficaria mofando no pátio? Que nada. O mesmo PM que me deteve me deu a chave e virou as costas. Era para eu dar a partida e ir embora, o que demorei para entender. Mas sim, senhor, obedeci. Fui embora dirigindo a mesma moto. Não iria desacatá-lo. Comprei um lanche no Bob's para o Edu. E nunca contei para minha mãe, advogada. Aos 18 anos, eu fazia uma viagem longa de busão e trem para a Argentina, com um amigo. Acabou o dinheiro, não tínhamos para a volta. Liguei para minha mãe, ela deu um jeito. No dia seguinte, tinha uma grana numa loja de câmbio. Ela não me deu uma dura, não me perguntou como pude gastar todo o dinheiro, fazer uma viagem mal planejada. Acabou o dinheiro porque acabou o dinheiro, aprendi a lição e pronto. Minha relação com ela era de uma objetividade abismal. Uma relação ideal para quem vivia num imbróglio jurídico sem parâmetros e não tinha tempo para uma futilidade chamada afeto. A menos italiana de todas deixava o filho fumar maconha dentro de casa, não na frente dela. E sempre que eu fumava no quarto e ela chegava, reclamava do cheiro insuportável do incenso patchouli que minhas irmãs hippies adoravam. Uma vez não estava fumando e acendi um patchouli. Ela entrou e reclamou do cheiro de maconha que dava para sentir da rua. Não gostou muito de eu me mandar para Campinas para fazer Unicamp, mas não deixou de me financiar. Pensão, mais passe de ônibus, mais comida do bandejão, mais cigarros. Roupa eu tinha herdado do meu pai. Carnaval de 1978. Fiz uma viagem improvisada com amigos e amigas do antigo colégio. Pegávamos um ônibus em São Paulo até Eunápolis, Bahia. 2 dias de viagem. Depois, um coletivo até Porto Seguro. Atravessamos, então, um rio com uma balsa e fomos a pé, pela areia. Umas 3 horas de caminhada, até uma vila que não tinha estrada, luz ou água encanada, Arraial da Ajuda. Sonhávamos em passar o carnaval na Bahia para curar tanto niilismo e desânimo, fruto do vazio existencial. Mas naquela vila, que compreendia uma quadra e casinhas de pau a pique ao redor de um gramado,
Uma igreja naquele fim de mundo não tinha carnaval, tinham as bandeirolas penduradas do último São João. Dormimos na praia em Arraial, perto da bica d'água. No dia seguinte subimos a lareira de terra, interagimos, compramos comida. Foi quando as garotas locais passaram a se interessar por nós, garotos de fora. Esquentamos o contato até a noite, para a hora do forró. Numa cabana tocava forró ao vivo, nada de vitrola. Havia outros estudantes estrangeiros. A minha menina já tinha me escolhido e eu correspondido. A minha menina era uma das mais lindas que já vi. Era morena do sol. Cabelos lisos, assanhada, de mini saia cheirosa e vibrante. Ela dançava girando, me pegando, me acariciando o pescoço, sorrindo. Tinha tanto tesão nela, tanta malícia, que eu não sabia se conseguiria um dia largá-la. Voltar para a estrada, a luz elétrica, a minha vida. Ela esbarrava de propósito nas coxas nas minhas. Encostava até o limite do permitido e do possível, seu ventre no meu. Passava a mão em mim. Ou era a menina mais encantada e apaixonada da terra, ou eu nunca tinha tido contato com a sedução em estado puro. E a pinga descia, descia, descia. Passamos a noite agarrados, nos beijando debaixo de uma árvore. Me deu uma tontura demoníaca. Nunca tinha bebido tanto na vida. No dia seguinte, acordei sozinho de ressaca no gramado. Encontrei meus amigos, que levantavam acampamento para marchar até Trancoso, para onde se ia a pé, pela praia, muito tempo caminhando. Também sem luz elétrica, nada. 3 decidiram ficar em Arraial. Eu fui um deles. Nos deixaram uma barraca. Encontrei a minha menina à tarde na praia. Almocei na casa de alguém. À noite, mais forró, mais pinga, ela me falou algo que eu não esperava. Com você estou descobrindo uma coisa que não conhecia: o sexo. Eu não disse que comigo ocorria o mesmo. Me coloquei no altar de um homem muito experiente, um homem da cidade, onde as coisas de fato acontecem e que tem muito a ensinar, a desbravar, um bandeirante. Foi na segunda noite que transamos em silêncio e em segredo. Ela não era virgem, então como estava conhecendo o sexo comigo? Talvez quisesse dizer que comigo conhecia o tesão, ou pior, que comigo foi consentido, ou que eu era a sua escolha, que ela enfim tinha feito sexo com alguém que ela queria. O amor de carnaval foi verdadeiro, o tesão nem se fala. Tinha muito mais carinho do que sexo em si. Éramos 2 adolescentes em terras inóspitas, as primeiras avistadas pelos europeus em 1500, um europeu e uma nativa, uma pataxó. No ônibus de volta a Eunápolis, senti uma ardência na uretra. No banheiro da rodoviária, vi pus saindo dela. DST. Não era possível. Corri para uma farmácia lotada de surfistas, mochileiros e hippies, a única farmácia decente em quilômetros. Por sorte, um farmacêutico me atendeu com cuidado e privacidade. Me deu um antibiótico. Você vai urinar vermelho nos primeiros dias. Procure um médico depois. De volta em São Paulo, comentei com minha mãe que precisava de um médico. Pegaram a doença na Bahia de algum banheiro da estrada, alguma privada. Ela me levou ao seu clínico. Falei o mesmo diante da minha mãe, que peguei algo na Bahia de algum banheiro da estrada, alguma privada. Ele me levou a uma salinha anexa e me examinou. Eu estava curado pelo antibiótico de Eunápolis. Mandou que eu tomasse cuidado da próxima vez e me ensinou a colocar uma camisinha. Minha mãe pagou a consulta e não fez perguntas. Não sei se acreditou, nem me mandou tomar cuidado da próxima vez. Nunca me mandou nada. Respeitava a minha privacidade como poucas mães respeitavam, o que não sei se é um elogio. Nunca mencionou um contraceptivo chamado camisinha. Quando minha irmã Babil ficou menstruada, foi minha irmã Eliana quem a levou no ginecologista. Aprendi quase tudo sozinho. Fui para a Unicamp. Virei um duro feliz, que morava em repúblicas mistas sem TV, telefone ou carro. Morava em edículas, em quartos pequenos e úmidos, em casas com rato.
Problemas na fiação, encanamento, telhado, andava de carona, a pé. Livros eram o maior luxo. Os que não entravam na estante da minha mãe, eu comprava em ciclos. Jornais eu lia os de um centro acadêmico e nunca senti falta de conforto. Uma vez apenas dinheiro fez falta, no comecinho de 1979. Eu ia para o 3º ano da Unicamp. Minha namorada de 18 anos engravidou. Eu morava em Campinas e ela em São Paulo. Eu tinha 19 anos, vivia da mesada apertada da mãe. Dava aulas particulares de física e matemática. Trabalhava nas férias para um tio, numa empresa de exportação e contêineres. Tocava um barzinho e shows universitários e não tinha nenhum bem, nada de posses, nada de nada. O elemento Marcelo Paiva, universitário, morador de uma república estudantil em Campinas, na rua Carolina Florença, afirma ser namorado da ex-colega de escola, não presente ao plantão, moradora da cidade de Jardim, São Paulo, capital. Por paixão, afirma o declarante, ela engravidou. Bobearam, contou. Num fim de semana, na praia, na casa dos amigos, a lua estava demais, a paixão era demais, tesão transbordando, rolou, escapou, afirma o declarante supraqualificado. A família dela é muito conservadora. Ele pesquisou, queria o melhor para a namorada, descobriu que havia tipos diferentes de aborto, queria o mais seguro, caríssimo, o de sucção. Ele não teria dinheiro para pagar, mas tranquilizava a namorada, corria contra o tempo, pediu para a pessoa mais improvável, mas que ele sabia que era com quem mais podia contar. Pediu para sua mãe, Eunice Paiva, moradora do Jardim Paulista, São Paulo, capital. Explicou o propósito do empréstimo. Ela nem pensou 2 vezes, não deu lição de moral, uma dura, não reagiu emocionalmente, usou a razão, como sempre. Desta vez, afirma o declarante, gostou de ver que a mãe, apesar de origem italiana, raciocinou como o filósofo grego de nome Aristóteles. Deu o dinheiro, apoio e ainda exigiu o melhor. Avisaram a família da namorada que iam viajar. Foram à clínica no Itaim, indicada pelo ginecologista da mãe. O garoto ficou apavorado quando a namorada entrou com a enfermeira. Esperou horas num sofá. Levou-a para a casa da mãe dele. O meliante não dormiu, preocupado, segurando a mãozinha dela. A moça passa bem, apesar do trauma. A mãe nunca mais tocou no assunto. O flagrante não foi realizado. Minha mãe era assim. Não me deu uma dura por engravidar a namorada. Me deu uma força para resolver o problema. Minha mãe não era minha amiga. Não saíamos juntos. Não bebíamos ou fumávamos juntos. Eu não falava para ela que vi e vivi. Era minha mãe e, na urgência, não sei se tratava as minhas irmãs com o mesmo padrão moral. Acho que não. Minha mãe era machista. Topava as maluquices e responsabilidades do filho homem, não as das meninas. No fim de 1979, sofri um acidente. Quando acordei na UTI, eu estava paralisado do pescoço para baixo. Ela ficou do meu lado. Mas aí é outro livro.